Pois é, a gente está acompanhando esse caso há muito tempo, houve muita suspeita, principalmente quando o caso se tornou de comoção nacional e com um reflexo político, quando o Adriano da Nóbrega morreu. Reflexo político porque, a gente não pode deixar de citar, o Adriano da Nóbrega tinha uma relação com o Fabrício Queiroz, eles responderam a um mesmo processo a respeito de uma morte, acabaram inocentados, e o Fabrício Queiroz emplacou lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, inclusive no gabinete do Flávio Bolsonaro, a mulher do capitão Adriano, como o Adriano da Nóbrega era chamado, a Daniele da Nóbrega, e também a mãe do Adriano da Nóbrega, Raimunda Magalhães. As duas atuavam na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por influência ali do Fabrício Queiroz e do Flávio Bolsonaro. E também estão implicadas nas investigações a respeito da rachadinha, que é peculato, desvio de dinheiro público para si ou para terceiros, no caso por meio do uso de funcionários fantasmas. Então elas são suspeitas, para dizer o mínimo, de terem sido funcionários fantasmas. E aí também há transferências bancárias, valores ali envolvendo as contas ligadas ao Adriano da Nóbrega. Quando o Adriano da Nóbrega morreu, obviamente, um criminoso morre, fica sempre uma suspeita de queima de arquivo. Em razão dessa ligação com o gabinete do Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro se viu ali no meio de uma série de desconfianças que surgiram na internet, etc., e aí começou a tentar reagir àquilo, querendo saber também os detalhes a respeito da morte do Adriano da Nóbrega, querendo saber, que eu digo publicamente, nas suas postagens, manifestando esse interesse. O Flávio Bolsonaro chegou a postar uma foto, alegadamente, do cadáver do Adriano da Nóbrega, e depois o Instituto Médico Legal disse que aquela não era o vídeo de quando ele estava no IML, não era uma documentação legal, também ficou ali uma suspeita de como ele conseguiu aquela imagem. Jair Bolsonaro também reagiu, veio o blog à esquerda dizer que o Eduardo Bolsonaro estava na Bahia na época em que o capitão Adriano morreu. Então isso tudo teve uma repercussão política. Agora, o Adriano da Nóbrega, como a gente estava falando aqui ontem no programa, era bicheiro, segundo a irmã dele disse numa conversa que acabou interceptada. A irmã dele, Tatiana, né? Ela acabou dizendo isso, e as investigações estão mostrando que ele também comandava pontos com máquina de caça-níquel. E a gente sabe, eu citei aqui o documentário do Dr. Castor, sobre a história do Castor de Andrade, como é suja essa guerra entre o domínio territorial, né, de certas localidades, quer dizer, entre aqueles que dominam essas localidades e têm suas múltiplas fontes de renda no local. Eles impedem a concorrência de estabelecer qualquer negócio lícito ou ilícito naquele local. Então o Adriano da Nóbrega, ele estava atuando em várias frentes criminosas e usava lá terras, gado, uma série de outras atividades para lavar o dinheiro sujo que ele obtia em várias dessas frentes. O espólio dele está sendo disputado, tem outras mortes aí acontecendo de pessoas que eram ligadas a ele. Então, há múltiplas frentes de investigação relacionadas a esse caso. Agora, nunca foi assim muito convincente a história a respeito do confronto que resultou na morte dele, do suposto confronto. Agora, é fundamental que a gente coloque essa palavra aí, porque você tem peritos dando todas essas declarações técnicas, e eu recomendo, quem tiver dúvida, que veja na reportagem tudo isso que o Pinho resumiu aqui. As declarações são técnicas a respeito de onde entra a bala, onde sai, como é que estava a posição do Adriano naquele momento. Tem um machucado que haviam alegado que havia acontecido porque tinha sido resultante da queda dele depois de tomar o tiro, portanto já caindo morto, e aí bateu a cabeça, estava com machucado. Aí diz agora que esse machucado foi feito com ele vivo. A pólvora na mão não existia, e aí o perito está dizendo, o exame que foi feito para avaliar isso é um exame ultrapassado, não é o adequado. Hoje em dia se faz por determinado exame, e esse mostrou que não havia pólvora na mão. Então, quer dizer, fica uma suspeita de que o Adriano da Nóbrega não estava atirando, não estava reagindo. Quer dizer, qual é a suspeita? Qual é a desconfiança? A suspeita é de execução. A suspeita fica, claro, em relação à motivação, de uma queima de arquivo. Agora, se isso aconteceu, é preciso ser provado por meio de uma investigação. E se for provado que isso aconteceu, que alguém executou isso de alguma maneira, tudo aqui
na hipótese, por causa de todas essas suspeitas. É preciso ver quem teria sido o mandante, porque, obviamente, o Adriano da Nóbrega criou muitos inimigos durante a sua atividade criminosa. Então são várias suspeitas e desconfianças que ficam no ar e que precisam ser esclarecidas, porque é muito desagradável que isso permaneça sendo ventilado o tempo todo. Então a investigação precisa ser conclusiva, senão vai ficar para sempre